Olá, pessoal, boa noite a todas, a todos e a todes. Mais uma quinta-feira em que a gente vai conversar com colegas incríveis de um estado onde tem um concurso de Defensoria Pública em andamento. Eu tô aqui aguardando o Fernando, soube que já chegou, vou mandar convite. Rosana Monteiro e Caroline, meus colegas incríveis. Já vou saudando aí, Fernando, do Pará. Oi, Olá, Fernando! Oi, Boa Rô! noite! Fala, Patrícia! Fala, Fernando! tudo bom, meninas? Como vão? Me ajeita aqui. Feliz demais de estar aqui com vocês. Ai, maravilhoso. Estou muito, muito, muito realizada. Vamos esperar a Carol chegar para a gente dar início essa noite. O nosso. Ai, Fernando. Fernando é o nosso colega absolutamente maravilhoso do Pará. É um bom nome, é Danilo. um bom nome. É um bom nome, né? Olá, boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão chegando. É, Esse negócio do nome é interessante, né? A Rosana, aqui no Mato Grosso, as Rosanas estão entre as melhores defensoras, assim, disparado. Então, Rosanas Tá são vendo? bem-vindas aqui, né? Gratidão pelo elogio. maravilha. A Rosana tá salva no meu celular como Rô Amor do Renan. Aí eu falei, ai, não acredito. Ah, É porque quando unidos eu pela escrevi, defensoria. para ele. E aí ele mandou para mim, e aí eu salvei direto. Rosana é meu amor. Aí eu falei, cara, Rosana é meu amor, amor do Renan. Aí depois eu falei, "Ah, Monteiro, entendeu? Porque esse negócio da pessoa ficar assim ligada. Não, ela tem seu brilho próprio, mas na No verdade, meu tá ao contrário, né? Tá Renan, que é o amor da Rosana. Rosana, tá bom, tá valendo. E o meu também, porque eu gosto bastante do Renan. Eu já falei para a Rosana que aqui na Defensoria Pública do Sim. Mato Grosso, o Renan é disputado a tapa. Gente, todo mundo quer meu marido, vou te falar. Eu concorro fortemente com os direitos humanos, não é fácil essa batalha. Eu falo, chega, pelo amor de Deus, vem pra casa. Pois é, Mas vocês piscou, são a perdeu. dupla dos direitos humanos, né? Fala sério. Sim, Na sim, verdade, tem muito da paixão que vem daí também, né? Essa coisa que tem. retroalimenta de um sonho por um mundo mais justo partilhado. Eu fico assim, achando o máximo. Eu não perdi, acho que Carol não entrou aqui ainda. Pois é, E ela agora falou que ela estava em audiência, né? E o duro da audiência é que muitas vezes você não tem o controle sobre os o horários. tempo, né? Então é isso. Então eu não vou ficar esperando, que ela já está sabendo que a gente está por aqui. A hora que ela puder, ela chega e traz a contribuição dela. Perfeito. Carolzinha é maravilhosa. Então, oficialmente, né, vamos começar aqui esse papo. A ideia é que possa ser uma roda de conversa, que não seja uma coisa assim muito organizada demais, até porque nós todas aqui somos um pouco subversivos, né? E a ideia é a gente poder pensar sobre as defensorias, em especial a Defensoria do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso. Olha a briga, olha a briga. Não, Fernando tá querendo me xingar. O Fernando, o outro Fernando do Pará, me xingando, porque ele me chamou a atenção outro dia que eu falei do Mato Grosso. Ele é de Mato Grosso, Patrícia, essa coisa de. Entendeu? Então se arruma, eu digo, tá bom, é de Mato Grosso, então é um exercício. Eu queria que vocês falassem um pouco do estado de Mato Grosso. Como que é essa construção defensorial por aí? Que a gente pudesse passar esse panorama para quem está fazendo o concurso, mas mais do que isso, que a gente falasse um pouco das atuações nas fissuras, nas fendas, essas atuações que saem do lugar comum de peticionar dentro de um processo. Não que não seja super importante a atuação nas audiências, nos processos, mas também esse outro fazer que vai nessa linha, né, nessas linhas de fuga, buscando um modo diferente de promover o acesso o acesso à justiça, né, assistência jurídica integral e gratuita. Então, vocês estão com uma palavra aí, eu não sei quem quer começar primeiro, quem está com Né, Eu, vontade. eu deixo a Rosana começar porque ela tem muito mais experiência na defensoria do que eu. Eu entrei É depois, nada, nossa. posterior. E ela é uma das pessoas mais mão na massa que eu conheço, que é exatamente o que você quer abordar, que a gente vai bater papo aqui, né? Eu já falei para você, perto da Rosana e da Carolzinha, eu sou um burocrata, eu sou um rábula.
Então, assim, eu gosto muito de ouvir a Carol. Aí a Carol chegou. Ah, a Carol chegou. Ê, Carol! Bem-vinda! Carol tem um trabalho incrível aí também, né? Eu queria que você falasse depois um pouquinho dele. Apresentei aqui, Carol, o início da live, esperando você chegar, porque você tinha dito que estava em audiência, Fernando lembrou. E o objetivo hoje é falar um pouquinho para os nossos futuros colegas, as nossas futuras colegas das trincheiras, que hoje estão fazendo prova, né? Fazendo prova para a Defensoria de Mato Grosso. E aí, Fernando, você fica falando que você não tem muito o que contribuir e tal, mas você está aí bombando como professor de tecnologia, está bombando no centro de estudo, você já esteve em banca de concurso para Defensoria de Já. Mato Grosso. Então, assim, tem muita dica que você pode trazer também. E aí, vamos começar, né, com a defensora. Você está com hora, Carol? Você vai precisar voltar para a audiência, quer falar logo? Não, acabou, graças a Deus. Ah, então tá bom. Então, vamos começar para você também, ó. O Carlos Eduardo dizendo que é fã de todo mundo. É o E Dudu, aí, então, o grande Dudu. começa por Rosana. Aí, Rosana, fica à vontade e a gente vai trocando figurinha aqui por enquanto. Vou fechar meu áudio só para não dar retorno para você. Certo. Boa noite a todas, todos e todes. Quero agradecer a Patrícia por esse convite, cumprimentar todos os colegas e todos que estão presentes acompanhando a gente. Eu acho que a Defensoria do Mato Grosso, ela está em construção, né? Assim como todas as defensorias do Brasil, está em construção, está em movimento. E depende de cada um de nós, defensoras e defensores, construir a defensoria que nós queremos, né? Então, a gente, aqui no Mato Grosso, é um estado muito conservador, né? E a gente precisa nos posicionar fortemente na defesa, principalmente da população hipervulnerabilizada, para garantia desses direitos, né? Então, o que eu percebo é que, na minha atuação, eu precisei estar na rua e abrir os meus olhos para poder enxergar aonde estava a necessidade da defensoria, né? Enquanto eu permaneci em gabinete, esperando que as demandas viessem para mim, não sei, eu acho que eu descobri uma nova defensoria, um novo jeito de defensorar, de trabalhar, a partir do momento que eu permiti que os meus olhos se abrissem, né? E isso demorou alguns anos, né? A gente entra na carreira, sente o impacto, a pressão que é, né? A responsabilidade, muitas vezes longe da família, né? Numa comarca distante, e a gente vai se apropriando do que é ser defensora, né? E, para mim, ser defensora é estar ao lado do oprimido, é estar ao lado do excluído, é estar ao lado de quem precisa, né? E eu descobri isso fazendo uma atividade junto com alguns amigos de levar comida para pessoas em situação de rua. Esse foi o caminho que eu encontrei para encontrar esse público, né, tão vulnerabilizado, e a partir daí os olhos da defensora se abriram. E a partir daí, eu acho que os olhos da Defensoria do Mato Grosso se abriram para as pessoas em situação de rua, a partir do meu olhar. Então, é muito importante que a gente se encontre dentro da Defensoria, que a gente ache o nosso espaço, o nosso lugar, e ali a gente comece a fazer um trabalho. É um trabalho de formiguinha, né? Dar visibilidade para pessoas em situação de rua é muito difícil. Levantar um movimento social de pessoas em situação de rua, pessoas que estão preocupadas com o que vão comer no dia, né? E a gente quer que eles se engajem na luta política por direitos, né? Então é muito difícil. E também defender esse público dentro da defensoria para que ela preste assistência jurídica de forma itinerante, com busca ativa, indo na rua, né? Porque normalmente as instituições, né, a gente, como eu disse no começo, a defensoria está em construção, né? A gente vem com uma lógica judicial, né, de acompanhar o Ministério Público, as audiências, os processos, né? Aquele ritmo pesado de processos, principalmente demandas individuais, que acaba soberbando muita gente. Né? Mas é tentar sair dessa lógica e ir para a comunidade, ir para a periferia, e ir para onde está a real necessidade, né? Então, assim, para começo de conversa, né, eu queria colocar isso,
né, e da importância da gente ir para a rua e estar ao lado do vulnerável. Maravilhosa essa bola. Para quem não conhece ainda, a doutora Rosana Monteiro, ela tem um trabalho absurdamente maravilhoso com população em situação de rua. Eu não sei se você ainda está coordenadora daquela comissão no Condés de Pop Rua, Rosana, tá? Era a comissão da ANADEP. Eu fui coordenadora por dois anos e pouco, agora é o Tony do Paraná que está coordenando. Tony, maravilhoso também. Tony tem lives comigo. Eu sou fã de 2 trabalhos de dissertação sobre o tema, que inclusive eu fichei e botei no curso do Renan Sotomayor. Talvez seja casado com ele, não sei. Eu já ouvi falar esse nome. Tem uma juíza nos Estados Unidos com esse nome, não tem? Do Antônio, cara, Barbosa, do Paraná, assim, um trabalho incrível. E eu queria compartilhar aqui, já que a gente está falando um pouco disso, que o trabalho, assim, quando o Tony entra, né, na Defensoria do Paraná, eu acho que ele é do primeiro concurso, né? Então, eles começam a construir a Defensoria. E ele e um grupo de pessoas que a gente também já ouviu falar, a Camille, o pessoal lá da equipe multiprofissional, que também é muito importante para atuar com os grupos que estão no epicentro de vários fatores de vulnerabilidade, de modo que a resposta não pode ser só jurídica, ela também tem que ser interdisciplinar. E aí, na época, a ANADEP estava muito mobilizada, porque a gente tinha acabado de aprovar a emenda constitucional 80, em 2000 e atrás, Fumacinha, 2013, 2014, e tinha muitas defensorias que continuavam atuando só em função do critério da hipossuficiência econômica, financeira. Então, a gente estava muito preocupado que aquela grande reforma, né, da Defensoria enquanto instrumento de expressão do regime democrático, a Defensoria enquanto instituição para a promoção dos direitos humanos em todos os graus, extrajudicial, judicialmente, interno, internacional, né, se reduzir a mero peticionador dentro dos processos. Então, aqui a grande questão era o critério de acesso à instituição. Porque quanto mais se restringir o critério, menor ia ser a potência institucional. E aí a Patrícia, depois do André, assumiu a presidência, Patrícia Ketterman, gaúcha, né? Carol também é gaúcha, né? Ela faz um convênio com o Fórum de Justiça. Isso eu estava voltando da licença maternidade de Sofia, então a gente estava em 2014, e ela pede para a gente apoiar um levantamento para virar um relatório nacional sobre pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade, que era a chance da gente trazer de que modo a gente tem aplicado o conceito que vem lá das regras de Brasília de 2008 para grupos, né? E a Pop Rua era um grupo, assim, de muito atendimento preferencial, né? Tinha rolado o decreto no final de 2009, então a gente estava ali com as defensorias se mobilizando nesse sentido e tal, já tinha um trabalho nacional. E aí várias práticas vêm do Brasil todo, e a primeira prática que chega de Pop Rua é uma prática pioneira também da própria Defensoria, não pioneira nacionalmente, mas uma das primeiras pautas que a Defensoria do Paraná, no caso, assume. E aí, essa também é uma pauta visceral para a Defensoria de Mato Grosso, né? É uma pauta, assim, que os futuros defensores e futuras defensoras precisam saber que tem que abraçar. Então, tem que ler de frente para trás, de trás para frente, assim, transversalmente, não só a Resolução 40 do Conselho Nacional de Humanos, né, do CNDH, como aquela resolução, que eu não vou saber o número do CNJ. 425. Então, eu vou anotar aqui, galera, para vocês anotarem também, porque são importantíssimos. Rosaninha vai dar uma capacitação sobre essa resolução. Eu ouvi dizer que ela vai dar uma capacitação muito importante. Estou te devendo, né, Fernando? Sim, a gente precisa. Como é que vai ser? Vai ser aberta para geral ou vai ser só para vocês, para os colegas? Eu vou mandar lá no grupo das escolas, e aí se algum colega diretor de alguma outra escola tiver interesse, a gente pode abrir tranquilamente, porque a ideia é quanto mais defensores e defensoras se capacitarem nesse tema, melhor, né? Sim. Eu queria destacar aqui, Patrícia, a importância das comissões da ANADEP,
né? A Comissão Pop Rua da ANADEP articulou os defensores e defensoras do Brasil todo, né? E aí a gente vem fazendo um trabalho em parceria, né, coletivo, muito importante, né? Na pandemia a gente teve grandes atuações, né, de proteção da população em situação de rua e garantia de direitos, de acolhimento, de água, de máscara e de atendimento pelo SUS, a própria vacinação, né, numa ação importante que a DPU fez junto com o governo federal para ampliar a vacinação, né. Então, assim, esses espaços coletivos em que a Defensoria Brasileira se encontra, seja a CONDEG, seja na DEP, né, é muito forte, é muito potente, né? E assim, através dessas comissões a gente participou da construção da Resolução 40 do CNDH, né? Eu participei enquanto coordenadora da comissão de todas as reuniões de construção dessa resolução. A própria Resolução 425, CONDEG, na DEP, nós incidimos lá junto ao CNJ, colocando, né, a perspectiva da defesa, da Defensoria Pública para a construção dessa resolução, e participamos dos debates depois do nascimento, da publicação dessa resolução, de como que ela ia ser implementada, né? Hoje a gente tem a Defensoria participando do Comitê Júri Nacional, né, que no CNJ, que pensa a aplicação, né, dessa política nacional judicial para a população em situação de rua. Então é 425 e não 27. 425. Então eu vou corrigir que eu escrevi errado para os 427. Mas assim, tem muita gente em situação de rua que se coloca como catador de material reciclável, né? Que é um tema que eu sei que Carol gosta muito, estuda, já ganhou prêmio do Congresso Nacional de Defensores e Defensoras Públicas. E tem uma interseção entre essas duas temáticas também, né? Sim. Carol, se apresenta pra gente, por favor, e toma a palavra que é sua. Olá, boa noite a todos e a todas. Então, eu não posso deixar de começar desse jeito, gente. Eu tô me achando, né? Poxa, com 3 pessoas fantásticas. Tu falou de banca de concurso, sou Bia, né? Estava na minha banca. Então, a gente analisou as últimas 10 encarnações dele, né? Naquele negócio de examinador, né? Então, assim, tipo, sou fã desde antes de entrar dele e da Rosaninha, né? Que foi uma grande inspiração, que inclusive eu citei no meu discurso de tribuna, a atuação no Pop Rua, quando ela foi no nosso curso de formação, eu colei nela e falei, nossa, quero muito fazer e tal, já ansiosa, e ela me acolheu e disse, calma, chegue na sua comarca e tal, e disse para eu sentir, né, exatamente isso que ela fala, né, que cada um tem o seu espaço na defensoria, né, e aí as coisas, enfim, foram acontecendo e sem querer também descobrir essa causa. E os colegas até estavam falando aqui num grupo para mim, pô, que moral, hein, fazendo live com a Patrícia Magno. Então, assim, poxa, também é um nome super referência para nós. Então, assim, eu não quero ficar puxando saco, gente, mas é que eu realmente tô tietando aqui. Mas eu me sinto exatamente assim, Carol. Ai, mas vamos lá. São absurdamente incríveis, minhas referências também. Muito, muito bacana isso, porque a ideia, inclusive, desse quadro, dessa série de lives é essa, porque a gente passa, as pessoas passam, as ideias ficam e elas se multiplicam através dessas gerações que têm entrado. Então, assim, é muito certeira esse encontro, né? É para isso, é para reoxigenar, porque a defensoria é esse sonho por uma sociedade menos desigual, né? Sonho que se exerce, que se executa por intermédio das mãos e dos corações que vão entrar. Então, nós precisamos de mais e mais e mais colegas que tenham essa formação. Olha que maravilhoso, você se inspirou na trajetória do Fernando, que estava na banca, ouviu o que Rosana falou e fez um trabalho fenomenal com os catadores de materiais recicláveis, e eu quero que você fale dele, porque você é foda pra caramba, Carol. Tem que saber disso. Então, estamos trabalhando para ficar foda, né? Digamos assim. Mas o que acontece? A questão dos catadores, ela chega, né, para mim, assim, uma coisa assim,
muito de acaso mesmo, sabe? Eu lembro que era meu primeiro ano de defensora e eu fiquei de plantão. E aí eu fiquei um sentimento triste, sabe? Final do ano, recesso e tal, porque eu tinha trabalhado muito na defensoria, mas eu sentia que eu não estava fazendo, assim, tudo que eu poderia, sabe? Eu estava fazendo exatamente isso, os processos, né? E os atendimentos, que são muito importantes. Mas eu sentia, assim, que não era só para isso, sabe? Que eu queria ser defensora. E aí eu lembro que justo em fevereiro, né, um catador, super por acaso, entra na minha sala para querer documentos, enfim, eu nem sabia de assuntos catador e nunca ia saber na vida. Aí eu vejo que ele é catador, me interessa, porque afinal de contas naquela cidade não tinha nenhuma coleta seletiva, etc. E aí eu começo a perguntar, mas onde moram, quantos são? Ele falou que moravam no lixão, que eram 15, e aí eu sei que uma hora ele começa a chorar. E aí eu perguntei por que ele estava chorando. E aí ele falou que estava chorando porque quando as pessoas sabem que ele é catador, tratam mal ele por conta disso, né? Que as pessoas julgam ele. E aí, então, aquilo obviamente me tocou demais. E eu falei que a defensoria, a partir daquele momento, faria tudo que está ao seu alcance, né? E aí eu fui atrás desse grupo e tal. Achei que era uma questão bem mais superficial, de só conseguir EPI, divulgar o grupo. E daí eu vi realmente que o buraco era completamente muito embaixo, né? E é a realidade de todo o Brasil. E eu posso falar de todo o Brasil, porque assim, às vezes as pessoas pensam, mas no Rio já é mais organizado, em Porto Alegre, lá de onde eu vejo, já é mais organizado. Mas hoje em dia eu estou numa cidade que se chama Nova Mutum, que é uma cidade muito bonita, super urbanizada, tudo funciona, sabe? Tem coleta seletiva, tem saquinho, tem caminhão, tem musiquinha, tem tudo. Então tu entra aqui e tu pensa assim, nossa, aqui os catadores estão legais. Mas aí eu aprendi com a vida, né? Escute isso a partir dos catadores, né? E não é bem assim. Mesmo estando num local melhor, ainda não estão ganhando nenhum salário mínimo, estão numa situação bem vulnerabilizada, não têm o devido reconhecimento do poder público, não são empoderados. Então, assim, realmente, até onde tem uma certa estrutura material, a estrutura social para incluí-los não existe. E aí eu também percebi uma carência das defensorias em geral e dos defensores e defensoras, e me coloco na primeira fila dessa carência, porque os catadores não são o público-alvo assim, da defensoria de maneira clássica, né? Tá lá na nossa lei complementar. Então lá, nem o Pop-Rua tá, né, Rosaninha? Tá lá as pessoas que são quem tá recluso, as mulheres, os indígenas, as crianças, adolescentes. E claro que isso é um rol exemplificativo, mas como os catadores, não existe lei em relação a isso, mas não existe tantas monografias, não é cobrado nos concursos públicos e não vem no rol exemplificativo, acaba que passa completamente despercebido. E aí, então, essa temática, os catadores são tão invisíveis que são invisíveis para a própria defensoria. E aí, então, que quando a gente arrumou, assim, um pouco a situação deles lá em Água Boa... Ó, meu pai me ligando, recusei. Quando a gente arrumou a situação lá em Água Boa, eu achei, assim, que era a linha de chegada, né? Tipo assim, agora estão organizados e tal, e, enfim, vamos talvez olhar para outras temáticas, eu não sei. Mas, de qualquer forma, eu percebi que a linha de chegada, na verdade, era a linha de partida, porque daí se desvendou o estado inteiro, né? E aí a gente começou a trabalhar, mostrando esse tema, aproveitando espaços para falar sobre isso. E não buscando, assim, um prestígio pessoal, né? Porque isso faz mal até para a vaidade, para o orgulho do ser humano, né? Mas, assim, é realmente querendo mostrar isso e dizer, olha, pelo amor de Deus, vamos começar a olhar para isso. Olha para o catador que está puxando o carrinho, conversa com essa pessoa, sabe? E aí a gente tem utilizado esses espaços para falar. A gente, no Mato Grosso ainda, a gente tem muito para avançar, mas eu acho que a gente já melhorou bastante da onde partimos. E aí não parou por aí, daí eu fiz contato com o Defensor Público da União, a gente hoje em dia tem um grupo onde também está a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu puxar várias outras defensorias que não trabalhavam na temática e que passaram a trabalhar. Então, no intuito sempre de despertar a nossa instituição para olhar, porque é um absurdo a gente pensar que a defensoria existe para este tipo de público e que a defensoria não enxerga esse tipo de público, né? Então,
E os catadores não enxergam a defensoria também. Muitos falam que tem medo, né? Porque é mais uma instituição do Estado, são mais pessoas também que são arrumadas, que estão completamente fora da classe financeira deles. Então, assim, eles também têm medo da gente, sabe? Então, assim, é uma invisibilidade mão dupla dos catadores para com a defensoria e da defensoria para com os catadores. E é isso, eu falo bastante também. Maravilhosa. Fernanda, e aí? Falar depois delas. Você que se colocou nessa situação. Eu vou falar de um assunto completamente diferente. Para você deixar o risoto bem cremoso, você não pode parar de mexer enquanto joga água. E aí você tempera no final, ele fica show de bola, põe uma manteiga, fica legal. Eu vou ter que falar de receita, de sei lá, carpinar lote, porque de fato falar depois delas é muito difícil. Né? Mas sabe, Patrícia, eu tenho um dom nessa vida. Eu não sou a pessoa mais inteligente, não sou a pessoa mais legal, não sou a mais mão na massa, nem de longe. Mas eu tenho um dom. Eu reconheço talento muito rápido. E a Carolzinha e a Rosana, logo que começaram com esses projetos, logo que a Rosana começou com o Pop Rua e a gente começou a ver lá na Defensoria, logo que a Carol começou com o Reciclando Dignidades, e eu vi essas pessoas com esses projetos, eu surtei, falei, caraca. E eu falo para as duas há muito tempo, falo, gente, a gente tem que transformar isso em projeto institucional. Isso não pode ser um projeto que dependa da capacidade extraordinária, né, da iniciativa de pessoas específicas. Isso tem que ser uma pauta institucional. E elas conseguiram fazer isso. Né? Porque hoje, até aqui em elogio à atual administração, hoje a gente tem os grupos de atuação estratégica que trabalham exatamente nisso. Mas tem muito a evoluir? Claro que tem muito a evoluir. A gente vai ter um núcleo de direitos humanos logo, que vai ter a atribuição para atuar nessas áreas também. Mas eu fico muito feliz por assim dizer, por ter comprado na baixa. Quando o pessoal da Defensoria não conhecia ainda, eu falei, nossa, esse projeto é muito legal, a gente tem que fazer de tudo para divulgar dentro da Defensoria. Tanto que todas as vezes que eu coordenei algum tipo de curso, antes de estar na direção da escola, né? Eu fui examinador do concurso da Carol e logo depois eu organizei também o curso de formação. E antes disso eu tinha organizado 1 ou 2 cursos de formação e toda vez eu chamava a Rosana. Depois que ela apareceu com este projeto, eu falei, minha filha, não entra um defensor nesta instituição sem que ele passe por você, para que você ensine esta prática. E hoje eu faço o mesmo com a Carol. Então, assim, eu abuso da paciência e da intimidade. Aquela história, né? Me dá dinheiro, mas não me dá intimidade, porque eu vou pegar no pé. Você é a prova viva disso. Quantas vezes eu não recorro a você para... porque assim, eu reconheço as minhas limitações. E se eu vou fazer um evento de direito penal, processo penal, eu consigo numa boa. Aí eu tenho, é minha praia, eu consigo montar. Muitos outros temas eu recorro a quem eu sei que é a sumidade do assunto. Que é a sumidade do assunto. Você, direitos humanos, processo civil, tal, outros colegas. Tanto é que você também, eu já tenho uma pasta no meu computador escrita certificados Patrícia. Porque assim, já está no 5º ou 6º, nem sei, mas eu tenho que ir numerando para usar. E vocês duas aí também. Outro dia, eu acho que foi um evento muito semelhante ao que a gente está tendo aqui. Eu fiz um evento na escola, teve participação da Rosaninha, da Rosana Leite e do Fábio Barbosa também. Eu queria você, Carol, mas como você não está na capital, e eu não ia ter estrutura de transmissão simultânea, eu acabei não te chamando. Que foram alguns alunos da UFMT, uns alunos do curso de Direito da UFMT, para conhecer a instituição. E aí eu fiz para pedir para que os colegas apresentassem esses projetos. Porque isso que a Carol falou é verdade. A invisibilidade, muitas vezes, é de mão dupla. Ainda que, no caso dos alunos da UFMT, a gente não esteja falando necessariamente de pessoas vulneráveis, muita gente não conhece a Defensoria ainda. A Defensoria, dentro da estrutura do sistema de justiça, ela ainda é o filhinho mais novo, é o caçula. Muita gente confunde com o Ministério Público. Existe, às vezes, uma desinformação deliberada até, porque a educação em direitos ou a informação sobre a instituição, às vezes, não é de interesse de alguns grupos que seja tão difundido assim. Mas foi muito legal, porque no dia seguinte, Rosana, tinha uns 2 ou 3 alunos me mandando mensagem
pedindo informação, pedindo contato. Tudo bem que os 3 eram sobre direito, sobre acesso à saúde. Mas, enfim, eu já passei os 3 para o Fábio já correu atrás, já ajudou. Então, isso é muito importante ter esse tipo de divulgação para o pessoal conhecer a instituição. E aqui no Mato Grosso, falando especificamente agora do 5º concurso, do 5º concurso não, né? Do 6º concurso que está aberto, assim, Mato Grosso é um estado maravilhoso, Patrícia. Eu tô doido para te trazer aqui e você sabe disso. Agora que os eventos estão presenciais, eu tenho feito esforço para trazer o pessoal aqui, especialmente aqueles que já contribuíram com a escola, até como uma forma de agradecer. Falou, vem conhecer o estado para você ver como é show de bola mesmo. Mas, para o concurseiro do eixo Rio-São Paulo, às vezes é um pouco mais pesado. Porque está desacostumado com a realidade do nosso interior. Isso a Carolzinha pode falar, por exemplo. Ela vem de um centro urbano maior, de um outro estado. O clima aqui é pesado. Mas a Defensoria Pública do Mato Grosso evoluiu muito em termos de estrutura. Hoje, eu pedi para a Luzi os dados, para a Luziane. Ela é secretária-geral hoje da Administração Superior e é casada com o Andrezinho, aí do Rio, o André Castro. E ela me passou alguns dados, eu queria compartilhar aqui com vocês, só para o pessoal que está assistindo saber. Hoje no Mato Grosso, nós temos 79 comarcas. Dessas 79 comarcas, a Defensoria atua em 63. A gente está presente em 63, então temos ainda que crescer muito para alcançar as 79 comarcas, né? E claro que a intenção desse 6º concurso é exatamente essa. É exatamente preencher essas comarcas que a gente não está presente. Nós temos 194 defensores e defensoras. E os núcleos especializados, especialmente aqui o núcleo de direitos humanos, que é a menina dos olhos da Defensoria Pública, ele já foi criado por resolução, né, Rosana? Mas ainda não foi preenchida a vaga. Ou pelo menos já foi votado pelo Conselho. Sinceramente, eu não lembro em que pé que está isso. Núcleo de Direitos Humanos, amigo, acho que ainda não. Foi criada uma resolução, foi a resolução guarda-chuva para a criação de núcleos especializados. Essa sim. A do Núcleo de Direitos Humanos ainda não foi apresentada para votação. Entendi. Bom, mas será? Isso eu tenho certeza que no próximo ano ou 2 aí, isso vai ser criado. Porque é importante essa atuação especializada. Mas, assim, eu faço um apelo aos concurseiros. Cara, Mato Grosso é um estado maravilhoso. Eu sou daqui, tudo bem? Eu tô puxando a brasa para minha sardinha, né? Eu sou daqui, é um estado maravilhoso. A atuação, você terá colegas aí como a Carol, como a Rosana Leite, o Fábio Barbosa. Temos diversos colegas que são fenomenais. Muita gente mão na massa mesmo, que é a essência da Defensoria Pública, né? Então, vale a pena. Venha prestar o concurso. Quem quiser comprar meu curso, pode comprar, porque tá bom, tá bem legal. Fala um pouco dele. Hoje a gente vai soltar 2 cupons, né, Fernando? Verdade. A gente combinou aqui uma dose dupla de cupom. Eu vou soltar do meu e o Fernando vai soltar do dele, para quem quiser ir, se preparar. Mas fala um pouco de criminologia, do que você acha que tá caindo. Manda ver. Ó, tem gente que já fez o curso que tá botando aqui, ó. Tá muito bom mesmo o curso do professor Fernando. Obrigado. Então, é o seguinte, e aqui eu faço questão de fazer um recorte. Gente, quando eu falo do que eu acho que vai cair, o que cai, não é enquanto diretor da Escola Superior da Defensoria Pública, tá? Porque a escola não tem nenhuma ingerência nesse concurso. Absolutamente, zero. Tanto é que a gente fez o curso popular, que foi uma iniciativa maravilhosa. A Patrícia colaborou com a gente. Tivemos vários... Metade do curso é daí do Rio de Janeiro. Poderia tranquilamente ser curso popular da Defensoria do Rio de Janeiro. Tem você, tem o Zoen, tem a Lua, tem um monte de gente do Rio de Janeiro. Tem o Marcos Paulo Dutra. Tem o Marcos Paulo. E foi maravilhoso. A gente tem mais de 1.000 inscritos. Milhares de exibições dos vídeos. Tá maravilhoso. Estou felicíssimo. Espero realmente e confio que teremos aprovado saídos desse curso, que foi um curso planejado para o hipossuficiente, né? E eu gravo lá as aulas de criminologia também. A Fundação Carlos Chagas, na minha opinião, por mais que eu sei que muita gente não gosta das provas da FCC, mas na matéria de criminologia, ela tem feito as provas mais inteligentes.
As provas da CESP ainda estão perguntando o nome de livro de autor positivista, aquelas bobagens que não servem para nada, sabe? E a FCC não, a FCC já está trabalhando dados sobre políticas criminais, joga lá um dado sobre encarceramento e pede a interpretação do candidato. Isso é muito mais legal e muito mais útil. Mas assim, o que mais cai? Até para já ficar a dica aqui, então, para o pessoal que está assistindo e vai prestar. Reação social. Toda prova da defensoria, especialmente a FCC, cai teoria da reação social. De uma forma ou de outra. Ou vai te pedir conceitos como criminalização primária e secundária, ou vai te perguntar alguma coisa sobre interacionismo simbólico, ou vai perguntar o reflexo da teoria da reação social nas formulações teóricas posteriores, mas vai cair. Foca em teoria da reação social que cai. Escola positiva ou positivista e clássica tem caído também. E tem caído muito essas análises de política criminal concreta. Encarceramento, política de drogas, encarceramento feminino cai bastante. Então, vale a pena dar uma focada nessas matérias. E tem uma coisa interessante, tem umas questões, toda prova está tendo pelo menos uma dessas, que eu brinco até nas aulas, eu falo, gente, vocês não precisam nem de mim para essa questão. Primeira coisa que você tem que entender quando você está fazendo uma prova da Defensoria Pública e está trabalhando essa área penal, ou criminologia, no caso, ciências criminais, você tem que ter uma visão crítica. A função da Defensoria Pública nessa área é conter o poder punitivo. Então, se você tem duas interpretações possíveis de um determinado fato, vamos supor, e você não sabe do que se trata, privilegia a interpretação crítica, a interpretação que diminui ou que contém o poder punitivo de alguma forma. Porque tem surgido umas questões, umas assertivas, falando, dada a eficiência ou a eficácia das políticas de ressocialização, o crime diminuiu no Brasil. Sério? Assim, você não precisava nem pegar um livro de cronologia ou ter uma aula para saber que isso é uma grande bobagem. Então, assim, só você ter uma lente crítica já vai te ajudar muito. Então, entre com esse espírito, tá? Mas tem sido provas inteligentes. Muito bom. E aí eu acho que também para fazer a roda girar e misturar um pouco a questão da criminologia crítica com o tema, por exemplo, da pop rua, vou jogar aqui na roda uma situação que rolou aqui tem coisa de menos de mês, deve ter no máximo 3 semanas, de um rapaz que estava sem documentação, em situação de rua, negro, que veio, né? Eu tenho a impressão que ele era do Nordeste também. E aí, quando ele chega aqui, ele é preso porque estava sem documentação, é levado para averiguações. E aí, como ele estava sem documentação e tinha um mandado de prisão do irmão dele, e aí ele vai e é levado para a audiência de custódia e leva um tempo até se identificar que focinho de porco não era tomada. E a gente colocou aqui muito em pauta exatamente a questão que está na resolução 40 do CNDH, está na resolução 425 também do CNJ, que fala da política judicial. Esse tema, né, da pessoa que não está documentada, ela não está cometendo um crime, né? Então, ela não pode ser presa porque não tem documento. E o quanto se criminaliza a situação de rua per se, né, Rosana? Fala um pouquinho dessa... Sim, com certeza. Eu trabalhei por algum tempo numa das varas de tráfico aqui de Cuiabá, e eu acompanhei muitas pessoas em situação de rua presas por tráfico, né? São usuários de droga, as buscas ilegais da polícia, né? Seja buscas pessoais ou busca nos lugares de moradia deles, moradias improvisadas, né? Buscas ilegais, sem indícios de suspeitas que justificassem essas buscas, né? A própria violação de domicílio, porque a população em situação de rua, a casa dela é o lugar onde ela está, às vezes um barraco, às vezes uma ocupação, né? E só que, assim, são vidas que são publicizadas, né? Para eles não existe direito, né? Então, com o corpo, com a vida deles, pode-se fazer qualquer coisa, né? E a gente vê muita violência, muita prática de tortura, de agressões por parte de agentes da segurança pública. E pensando nisso,
a gente começou aqui em Cuiabá na semana passada a Ronda de Direitos Humanos, que é uma prática, né, do Renan e da Carla, né, da DPU e da DPE do Rio, e aí o Renan vindo para Cuiabá, a gente parou, esperou a pandemia dar uma arrefecida e a gente começou a fazer isso, né, e foi impressionante. A primeira ronda que a gente fez na semana passada foi uma enxurrada de denúncias e a gente viu com os próprios olhos as pessoas machucadas, né? Falando que a polícia tinha acabado de passar por lá e agredir. E depois que a gente saiu, eles falaram: agora eu quero ver você chama a ronda da defensoria, chama a ronda dos direitos humanos e descendo ataca nas pessoas em situação de rua, né? Mas uma prática que nós vamos continuar, a gente vai incidir nisso, vamos provocar as autoridades de segurança pública, vamos provocar a sociedade civil, chamar os debates, né, e cobrar para que essa prática violenta, né, ela cesse, né. No Rio, a Ronda de Direitos Humanos, ela teve um efeito muito positivo de redução de violência mesmo, né. Então, assim, os defensores faziam flagrante, estavam lá junto, acompanhando, às vezes, buscas, né, e a gente teve a oportunidade de fazer isso aqui em Cuiabá também. Então, assim, é muito importante que a Defensoria se posicione, né, e lute contra esses abusos que acontecem todos os dias. Muito, muito importante. Para quem nunca ouviu falar da ronda, eu acho muito importante destacar um aspecto que é crucial nesse tipo de prática, que é para além de ir na rua com uma prancheta ouvir as pessoas. Isso é feito de madrugada. Porque é a hora que as pessoas estão ali realmente nos seus territórios de situação de rua, vamos dizer assim, né? Eu não vou falar moradia, porque a moradia é a pauta primordial da população em situação de rua, né? Não é um morador de rua, moradora de rua. Então ela tá, mas as pessoas têm território onde elas normalmente ficam. E eu acho que esse é um detalhe, talvez seja o grande diferencial desse tipo de atuação, que não é aquela coisa para constar que eu fui e falei. Não, é aquela coisa de: olha, eu tô aqui junto com você, eu tô vendo que você tomou um soco, a gente vai organizar a documentação, a gente vai tirar foto, você vai virar um relatório, a gente vai provocar os poderes instituídos. E assim, é uma prática que começa a se tornar um hábito na medida em que não se desiste dela, que é aquela coisa da persistência, até ela se institucionalizar e deixar o terreno da excepcionalidade. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso como um norte, né? Eu não estou inventando esse negócio, tá? Eu fui ler um livro lá do Berger e Luckmann, dois alemães, e eles vão falar da construção social, são sociólogos que analisam instituições. E daí que eu me toquei que quando a gente fala de uma prática como uma coisa excepcional, que sai do comum, que é uma coisa... Nossa, a pessoa dá conta de tudo que é o obrigatório e faz o a mais. A gente não tira do terreno da excepcionalidade e aí a gente não consegue institucionalizar. Já quando a gente pega uma boa prática e começa a transformar aquela prática num modo de fazer defensorial, ela abandona esse terreno do a mais e vira o dia a dia. Tipo assim, para trabalhar com pop rua, tem que ser... Você começa a criar protocolos de atuação destinados e direcionados para determinados grupos. Dá para falar com os catadores de materiais recicláveis se algum dia chegar lá naquelas acomodações próximas ao lixão? Não dá. Eu me lembro que quando eu trabalhava com o Movimento Nacional de Catadores Recicláveis, várias vezes no final do ano eu levava meu filho mais velho, que hoje está com 18 anos, para doar os brinquedos dele, e a gente ficava lá no Natal dos Catadores. Na época ainda tinha, né, o lixão de Gramacho, a gente conseguiu fazer uma grande incidência. A defensoria foi mera coadjuvante, mas ajudou fortalecendo institucionalmente o movimento e as associações lá de Gramacho para poderem aprovar, né, verbos, etc. Enfim, é uma outra live só para a gente chamar a galera para falar disso. Mas o que eu acho importante é isso, né? Nós precisamos nos colocar à disposição. Então, quando a defensoria de madrugada, não é, Rosana? Estou mentindo que a ronda é esse horário? É. Leva
eu ia dizer Kombi, olha que horror, como eu sou antiga, a van, o carro da defensoria e etc. E vai, e leva os estagiários, os servidores e a prancheta e tá ali com, né, o colete ou não, mas fazendo esse trabalho não uma vez a cada 2 anos, mas assim, de modo sistemático, vai se construindo uma política institucional, defensorial para a Pop Rua, que diz um basta, até que realmente se consiga criar uma cultura de direitos humanos que extrapole a defensoria, né? Patrícia, só pegar uma carona no que você está falando, porque aqui na escola, a gente lançou, tem questão de 1 mês, a gente lançou um edital para proposta de teses institucionais. Porque eu vejo nas teses institucionais e práticas institucionais exatamente isso, um padrão mínimo de atendimento. De você dizer, olha, ou você faz isso aqui, ou você não é defensor ou defensora. Você é um funcionário público, você é um burocratazinho, você passou em concurso, é legal. Se você não põe a mão na massa, não faz o que a Carol faz, vai lá no lixão, você não faz o que a Rosana faz e vai para as ruas, você não vai ser o defensor. Ah, mas eu tô no penal. Mas tudo bem, você tá com uma atribuição específica, mas você tem que ir na cadeia, você tem que fazer fiscalização. Tipo, cada uma das atribuições vão ter essas especificidades. E, infelizmente, a gente sabe que com muito concurseiro ainda está só interessado no subsídio. E é por isso que eu gosto de diferenciar o concursado do defensor e defensora pública. Defensor e defensora pública são Rosaninha, Carol e Patrícia. Concursado é aquele sujeito que vai passar e vai ali fazer uma petiçãozinha aqui, outra ali, e vai para casa tomar um chopp. Esses, infelizmente, acabam passando, mas a gente tem que melhorar o critério de seleção. Uma hora a gente consegue dar uma enxugada, né? A Renata, Renata Tavares, minha colega aqui do Rio, ela acha que a gente tinha que ter tipo uma academia defensoria. Já a Alessandra Kines, uma outra colega nossa, gaúcha, do Rio Grande do Sul, ela acha que não. E eu fico no meio do caminho. Eu acho que a gente precisava de critérios, como você está falando, que pudessem fazer essa seleção, né, com matérias muito aprofundadas, como direito antidiscriminatório, cobrar a fundo, povos quilombolas, pop rua, catadores de materiais recicláveis, assentados e acampados rurais, povos tradicionais de uma forma geral, cobrar a fundo direitos humanos e lembrar que a defesa diligente e eficaz é um critério decidido pela própria Corte Interamericana. Então, assim, a gente tem casos no continente de defesas que não foram diligentes e que estão em obrigação de meio, de produzir a melhor defesa possível, e o Estado foi condenado por atuação da Defensoria Pública. E aí, uma das reparações decididas na sentença foi ficar na sede da defensoria uma placa com o nome dos defensores, um pedido de desculpas formal do Estado pela atuação do fulano, da Beltrano, da Cicrana. Então, você imagina... Qual caso é esse? Isso é muito o interessante. Juano Torres. Caso maravilhoso. Juano Torres. A Renata aprofunda esse caso muito na tesina dela, né? Que ela defendeu lá em Buenos Aires. Mas eu acho que esse caso é interessante, principalmente para você, enquanto diretor de escola, porque a partir desse caso a gente pode interpretar que a formação continuada, ela não é uma faculdade do defensor que gosta de estudar, não. Ela é uma obrigação. Porque se a pessoa não utilizar todos os meios diligentes e eficazes, é o Estado que vai ser condenado e depois o nome dela vai ficar lá na parede. Aí, uma vez eu estava dando a sala até como é que é? Acabei de achar aqui, Caso Rua do Torres versus El Salvador. Caso maravilhoso. Eu tenho ele fichado, assim, curtinho, nos meus destaques do Instagram mesmo, assim, mais resumido, mas esse caso é muito maravilhoso. Esse caso é maravilhoso para quem atua no crime, porque é uma situação criminal, mas é maravilhoso para a gente criar um padrão, assim, alfa de defensoria e lembrar sempre que a gente tem que entrar e estar sempre procurando melhorar, estudar, continuar. Então, assim, não é qualquer defensoria, é uma defensoria que promove uma defesa pública diligente e eficaz. E se a gente não luta com unhas e dentes, esse modelo tá fadado ao fracasso. Mas aí na Escola Paulista de Magistratura, a gente estava conversando e teve um comentário assim, nossa, mas vai falar, porque eu estava falando para todo mundo, para juízes, que também tem que garantir, né, proteger todas as garantias judiciais, para os promotores,
para os advogados, senão vai faltar parede, né? Imagina se chegar na seccional da OAB e aí do seu nome ali, porque você foi a pessoa que violou aquele direito e, portanto, o Estado... várias etapas, né, de outras instâncias que também deveriam ter protegido. Mas eu estou trazendo isso para essa live, né? Não para apavorar ninguém, mas para a gente ter essa consciência de que a gente não estuda para passar, a gente estuda a vida inteira. Eu tenho 21 anos de posse, eu não parei de estudar nunca, e eu acho que é assim. E é o que a Rosana falou, a gente sempre tem que melhorar. Só que com base nesse caso e nesse padrão de defesa, a gente pode discutir que não é como você chega, é como você se permite estar na instituição. Então, eu concordo com a Rosana. Eu sou filha de classe média alta. Eu não sabia que existia pobre até virar estagiária. A primeira vez que eu entrei numa favela e que eu vi a população perto era esse. Foi quando eu era estagiária, que eu estava numa Kombi, aí era Kombi de verdade, porque era 90, 97, isso. Aí eu entrei na favela de Jacari, depois que tinha próximo do período que tinha acontecido a chacina. Então eu era estagiária da defensoria e aí podia escolher qual que era o órgão que eu queria ir. Eu escolhi, que já que eu estava de férias, era janeiro, quando eu tomei posse, eu não tinha aula. Queria nesse negócio aí que eu estava em Kombi, ia para acampamento de PT, ia para favela. Aí foi que eu descobri, porque eu nunca tinha saído de casa. Eu fui descobrir que existia vida além do meu apartamento. Aí depois de alguns anos eu descobri que eu era mulher, porque até então eu achava que negócio de gênero. Aí depois de mais um tempo eu descobri que eu era branca, que eu sou uma mulher branca, então tem gente que, né? E aí fui descobrir, aí fui me entendendo como essa pessoa racista, antipatriarcalista, e aí fui me posicionando. E é isso que a Rosana fala. A gente entra, às vezes, muito cru, mas a gente está aberto a entender que afeto é verbo, ou que nós ensina. Afeto é afecção, é você se permitir afetar pelas histórias que te tocam, assim como Carol, que deixou tocar quando ela foi procurada e o homem começou a chorar porque ela estava tratando com dignidade e falou, tem alguma coisa errada, eu vou querer saber mais disso. E ela se sentiu afetada por aquilo e produziu afetação também. E aí foram gerando práticas. Então, é tudo um pouco disso. Então, quem entrar na Secretaria de Mato Grosso, que entre com a noção de que afeto é verbo, abrir o coração deles, né? E com essa vontade de colocar ali o megafone institucional para funcionar, para as vozes reverberarem para dentro do processo, né? Ou seja, do processo judicial ou das atuações e processos extrajudiciais, porque tem muito trabalho, que não falta de você ter trabalho, né, Fernando? Isso realmente não falta. E eu costumo falar isso para Carol, que a Carol, quando ela fez o projeto dela, ela fala pouco, até porque aqui a gente não tem tempo para falar tudo, né? Mas em questão de 1 ano, ela mudou a vida de 20 famílias, aproximadamente, da água para o vinho. De pessoas que eram invisibilizadas, ignoradas pelo Estado e pela sociedade, para pessoas que eram reconhecidas dentro da comunidade onde viviam. Ela conta essa história, toda vez eu arrepio, eu quase choro. Eu não falo que choro porque, enfim, eu sou um tobó. Mas essa atuação, quando você muda vidas, ela vale tudo. Eu falo para Carol que ela, em 1 ano de defensoria, e a Rosaninha, com o Palpicou a mesma coisa, fez muito mais do que eu fiz em 10 anos baixando pilha de processo penal. Porque, claro, a gente ajuda, a gente trabalha, a gente faz coisas, mas é diferente. Por isso que eu sou tão apaixonado por essa atuação delas. Queria fazer mais. Assim que eu saí da escola, né, pegar minha chuteirinha de volta e ir para o campo, eu quero, até porque agora eu removi para infância e juventude, né? Um dos motivos que eu removi para infância e juventude é porque eu vi nessa área um pouco mais de possibilidade desse tipo de atuação do que continuar no penal, só, como diz a juizada aí, colaborando com a justiça. Então, eu admiro demais. A Carol podia falar um pouquinho mais sobre o que ela conseguiu com o projeto dela, porque, assim, é fenomenal. Ai, obrigada, viu? Obrigada pela referência. Então, esses catadores lá de Água Boa, eles estavam, assim, realmente numa situação
Acho que pior seria só a escravidão, né? Obviamente, na sua grande maioria, mulheres e negros, né? O que nunca é por acaso também, né? Depois que a gente começa a entender um pouco a logística de como funciona o Estado. E aí eles subiam de chinelo de dedos, em pilhas de lixos, tinha fossa, né, que era descartada lá de maneira completamente regular, então os lixos ainda ficavam boiando, era um nojo, disputavam espaço aí com urubu, enfim. E aí e na época eles ganhavam aí de 20 a 30 reais, né, a diária, e aí a gente começou a trabalhar. Sem nenhuma pretensão, né, de conseguir o que foi conseguido, até porque não se sabia muito como fazer, né? Eu quando tenho a oportunidade de falar isso, eu falo, porque, sério, para mim é muito marcante, mas eu lembro que quando eu fui no lixão conhecer, né, todos os catadores, eu lembro que eu voltei de lá, a gente até tinha dado carona para uma das catadoras que vinha para a cidade, e aí eu voltei, assim, completamente quieta, sabe? E aí, quando eu cheguei em casa, o Paulo perguntou o que eu tinha e tal, mas foi, assim, uma coisa... Eu não sei dizer, sabe? Mas é um cheiro. O cheiro da cadeia também é diferente, né? A gente sabe disso. Mas parecia que vai ser carregado pelas moscas. E é um cheiro de chorume com dejetos humanos. E aí aquelas pessoas idosas lá. Enfim, ao mesmo tempo depositando uma esperança, sabe? Porque no início eles são muito... Eu até não tenho muita experiência com tribos indígenas, mas eu acredito que é quase isso, sabe? Quando... o homem branco se aproxima, quando eles ficam arredios, porque não conhecem e não tem aquela segurança, é mais ou menos assim. E aí, no momento que tu começa a ganhar confiança, eles também começam a depositar uma credibilidade em ti, que tu também fica pensando assim, gente, como que eu faço isso agora, né? Enfim, eu lembro que eu chorei que nem criança, liguei para minha mãe, enfim. E aí a gente foi indo aos pouquinhos. Daí eu sei que em um ano a gente... de início, a gente foi atrás de um kit de EPIs, que eu falei, gente, uma botinha de plástico não é nada para mim, mas pelo menos, né, pelo menos não vai estar de chinelo de dedo. E aí a gente foi por aí. E aí a gente começou a apresentar eles na cidade, tirar eles da invisibilidade, mostrar eles nas ruas, nas rádios, nos eventos locais. A gente foi atrás da estrutura deles. A gente conseguiu um caminhão através de um projeto, conseguimos 2 prensas, computador, elevador de fardos, EPIs, contrato com a prefeitura, todos os grandes geradores passaram a destinar os materiais para eles. Enfim, eu sei que a última vez que eu conversei com eles, a diária, que era de 20 a 30 reais, estava mais de 130. Então, mudou muito a vida deles, né? Muito. Mas incrível que eu sempre falo, porque para mim é muito impactante, que mesmo assim... O que mais, tu fala com eles, o que eles mais valorizam não é nem essas coisas materiais, mas sim é o sentimento existencial, de ser reconhecido, de passar aquilo que envergonhava eles, que era serem catadores e catadoras, passa a ser um motivo de orgulho. E isso nenhum de nós, né, consegue quantificar, porque a gente nunca teve nessa posição, né, de estar fora, né, de terem vergonha. Eles relatam que tinham vergonha de entrar no mercado, tinham vergonha de sair com a camiseta suja, né? O pintor não sai sujo, né? A gente não passa no hospital, tem um monte lá com roupa de hospital. O pessoal tem orgulho, e o catador também é assim, é a farda dele. A gente não coloca a nossa roupa lá quando a gente vai, né, pro nosso escritório, né? O Fernando sobre esses dias fez um post sobre isso. A gente sente orgulho, né? E eles não sentiam, eles sentiam vergonha. Então, assim, foi algo bem, bem, bem incrível. E aí, interessante é que a gente foi conhecendo mais catadores, né? E aí a gente também, aquele receio da primeira ida no lixão, ele sempre está em mim, sabe? Porque, por exemplo, há um tempo atrás, entrou em contato com a gente uma catadora lá de Porto Alegre do Norte, que, para quem não conhece o estado do Mato Grosso, é um estado sem fim. Porto Alegre do Norte fica a 1.200 quilômetros da capital, e um trecho aí bem interessante, estrada de chão. E a capital é razoavelmente centralizada no estado, então, assim... Aí a catadora entrou em contato comigo de lá, falando, Cidinha, que é uma catadora, me passou teu telefone, a gente tá numa situação horrível, vocês são a nossa esperança, pelo amor de Deus, nos ajuda e tal. E eu assim, Jesus, eu tenho que dar conta dessa esperança, mas ao mesmo tempo a audiência de segunda a quinta, júri toda sexta, criança para criar, né?
Como que a gente dá conta? Mas a gente dá conta, né? Esse é o fato. Se propõe a fazer, dá o primeiro passo que as coisas acontecem. E aí é isso. Daí, da mesma forma como a gente fez esse trabalho em Água Boa, a gente está tentando fazer em outros municípios. Inclusive, domingo, estamos indo para Porto Alegre do Norte. Já estamos aí articulando um TAC, estruturação. 1.000 quilômetros para o norte. Da onde eu estou vai ser 1.400 quilômetros. De uma estrada que é inimaginável, por isso que eu falo, o pessoal do eixo Rio-São Paulo às vezes dá uma sofridinha nesse interior, mas vale a pena, vale a pena. Vale. Lógico que vale. Não, mas, e o legal foi... Eu não sei que São Paulo é muito maior que o Rio, mas no Rio, de ponta a ponta, não dá isso. E aí, mas o legal também é que tem colegas que foram se motivando, né? E hoje em dia a gente tem esses Gaedics, que são colegas que têm essa atribuição, não são obrigados, não ganham nada mais para isso, mas se disponibilizam a fazer isso. Então, por exemplo, a Kelly, que é a nossa colega do Gaedic, e que abraçou os catadores do lixão, né? Que hoje em dia são mais de 300 famílias no lixão de Cuiabá, vai estar indo comigo, né? Lá para Porto Alegre do Norte. Então, a gente vai fazendo esse trabalho. E uma coisa que eu anotei aqui que eu achei interessante quando vocês falavam, é que o trabalho com os catadores e catadoras, assim como eu acredito que é o Pop Rua, ele tem uma diferença para com outras atribuições, porque além de eu achar que é algo invisibilizado, né, para a nossa instituição, não é tão comum quanto as nossas atribuições, porque, por exemplo, o Gaedic de execução criminal, maravilhoso, super necessário, mas o defensor que se dispõe a trabalhar nele está fazendo mais ou menos a atribuição do seu dia a dia. A nossa atribuição, quando a gente vai trabalhar com o público dos catadores e Pop Rua, foge completamente do que a gente faz no dia a dia. Então, e além de ser um material muito escasso. Então, tem essa dificuldade, né? Porque realmente é um estudo muito a mais. E também, que eu acho que as populações de ambos, né? Existe uma interseccionalidade das vulnerabilidades incrível. Porque tu nunca pega um catador, uma catadora que é só vulnerável porque é catador. Não, ele tá lá porque ele é um egresso do sistema criminal e não conseguiu se incluir, porque ele é uma pessoa negra e nunca teve oportunidades que prestem, porque é uma mulher vítima de violência doméstica, né, que sempre dependeu do homem, não se incluiu, teve que ir pra lá. Enfim, são todas as vulnerabilidades juntas e reunidas. Então, é realmente... Sair do sistema penal com o RG criminal sem nunca ter tido uma certidão de nascimento. Então não consegue tirar... Exato. Realmente é o grupo que eu acho que super concentra muitas situações. Tanto muito. É que Pop Rua e catadores, né? Eu não sei agora o percentual, mas do censo que teve, um censo grande do IBGE, assim que teve o decreto, era mais da metade das pessoas que estavam em situação de rua faziam catação de recicláveis como uma forma de gerar renda para sim situação de rua. Eu não sei qual que é o percentual atual, e Rosana, você me corrija. Mas é um público que também, né? Completamente. Sim, eu também desconheço os dados, né? Mas eu sei, né, que é um público que são vulnerabilidades que se encontram, né? Muitas pessoas em situação de rua têm a catação como um modo de ganho, né? De sobrevivência. É muito comum. Inclusive, a gente tem a Cidinha, que ela é do movimento de catadores aqui de Várzea Grande, ela compõe o comitê Pop Rua, né, justamente por conta disso. Então, acho que vai chegar o tempo que a gente vai conseguir articular as nossas ações defensoriais, seja o Gaedic Catadores ou o Gaedic Pop Rua, ou mesmo no núcleo de direitos humanos, né, que eu acho que a proposta unifica essas duas temáticas para uma defensoria de direitos humanos, para tocar essas duas pautas, né, mas é uma pauta que dialoga, assim, com certeza. Espero a gente poder trabalhar juntas, Carol, fazer alguma coisa. Com certeza. Tudo de bomba vai virar uma bomba atômica, né? Vai ter muita potência. Eu acho que tem que acontecer também. E sabe o que eu acho... Desculpa. Não, pode falar. Não, mas sabe o que eu acho interessante também? É porque, por exemplo, esses catadores, né, lá em Água Boa, eles começaram a ganhar bem. Daí tu pega uma família que os três trabalham lá e tá com uma diária de 113, eles, na renda familiar, eles estão ganhando muito bem, certo? E aí tu pensa, bom, eles não precisam mais da defensoria porque eles não estão mais numa vulnerabilidade financeira. E aí é algo que a gente vai descobrindo a cada dia. Porque eles ainda continuam numa vulnerabilidade jurídica absurda, porque eles são muito...
muito ingênuos com várias questões, e eu também acho que quando tu nunca... Eu também, um disco tem uma indigenista falando, né, que às vezes a gente pensa, por exemplo, tem algumas tribos de índio que quando ganha, né, quando vem o dinheiro do governo federal, enfim, eles vão lá, compram tudo, cozinham tudo no mesmo dia. E por que é? Por que é isso? É porque é uma falta de gestão, né? Quando tu matava a presa, tu não tinha onde armazenar e tudo mais, tinha que comer aquilo lá antes daquela carne apodrecer. E é mais ou menos isso a lógica que se aplica aos catadores. Porque eles não têm uma gerência financeira. Então é incrível. E assim, é até assustador, porque mesmo conseguindo ganhar algo, um valor um pouco melhor, como não tem essa gestão financeira, eles às vezes continuam numa vulnerabilidade, né? Fora nas vulnerabilidades negociais. Esses dias eu estava falando com um haitiano que já não está mais ganhando 3 salários mínimos, está ganhando mais que 3 salários mínimos, mas mesmo assim está numa situação difícil ainda, que ele não tinha conseguido colocar o filho dele ainda numa creche, sendo que aqui tem creche pública para todo mundo sobrando, sabe? Porque ele falou que foi lá várias vezes, disseram que não dava, que isso, que aquilo. Eu falei, não, reúne teus documentos aí o Paulo, que é meu esposo, estava do lado, eu falei, olha, se eu não conseguir por causa das audiências, tu manda mensagem, meu esposo te acompanha, mas tu vai conseguir essa vaga. Então, assim, O Paulo não, eu enfio ele em tudo. O Paulo então... Enfim, mas é incrível, sabe? Causa, né? E aí entra algo que o Fernando soube apaixonado, né? Que é educação em direitos, o quanto é necessário. E a gente, até através da escola, a gente está tentando fazer isso em algumas comarcas aqui com os catadores, porque é muito importante, sabe? Não é só tu conseguir gerar renda, é gerar renda e gerar renda com qualidade de vida, sabe? Enfim, então é algo assim muito, muito complexo. Sim, muito. E é muito lindo, né, o trabalho que vocês estão fazendo. A Carol fez um projeto de capacitação, uma incubadora muito legal, em parceria com a Unemat, e mandou pra gente. Tá até demorando mais do que o comum esse procedimento, porque a Carol, ela sempre me faz pedidos não ortodoxos. Enquanto alguns colegas pedem, paga uma vaga em curso. Beleza, tem previsão legal, tem orçamento, pago. Não tem dificuldade para isso. A Carol sempre vem com pedidos muito mais interessantes, mas muito mais difíceis de eu implementar. Outro dia teve uma ação muito legal de atendimento no lixão em Cuiabá. Ela falou, Fernando, vamos pagar umas cestas básicas pro pessoal? Puta, é uma puta ideia legal, mas eu não tenho um instrumento legal para fazer isso. Eu não vou fazer, teria que fazer licitação, o negócio ia demorar pra caramba, tal. E este procedimento da incubadora, e a gente vai fazer, eu já falei para ela, a gente vai conseguir. Antes de eu sair da direção, a gente vai conseguir. E é um negócio fenomenal, porque é bem isso que ela falou, é educação em direitos, e é você dar mais do que simplesmente aumentar a renda, um conhecimento estrutural para aquela pessoa que aí ela anda com as próprias pernas. Aí fica show de bola. É isso aí. E também estimulando a organização social, montar associações, cooperativas, e ali fazendo essa liga, né? Eu queria passar para a galera, Fernando, queria que você me desse qual que é o cupom do seu curso para entrar no seu Instagram, e eu vou dar o meu. Mas antes eu vou contar uma história muito maravilhosa, que é muito antiga essa história. Vocês vão fazer a conta aí do tempo que eu sou defensora. Mas o Núcleo de Direitos Humanos aqui do Rio, ele foi montado em 2004, 8 anos atrás. E assim que entrou, eu tinha saído do Nudecom, né? Tem uma vida no consumidor, sabe? Com a CP, essas coisas que antigamente a gente só fazia CP ou representando associações antes da lei, ou então por conta lá de uma intervenção do Código de Defesa do Consumidor. E aí, eu entrado um defensor de cada núcleo especializado de então para compor o novo núcleo de direitos humanos de defensoria que tinha sido fundado em fevereiro de 2004. E aí, a Simone Moreira, coordenadora então do CDDICA, tinha feito o convite para ir alguém no DED para um seminário, que era um workshop, Inclusão e Exclusão, de uma organização não governamental chamada Save the Children Suécia, uma ONG enorme, internacional e tal. E aí tinha ido algumas pessoas, né, convites específicos, integrantes do sistema de agentes da MP, da Justiça. Aí a gente estava ouvindo a palestra, né, a fala
de jovens que tinham sido destinatários de cursos de formação. O meu áudio está falhando? Eu acho que é porque tem um barulho. Não sei se o áudio de todo mundo está fechado. Maria Luísa, depois você me dá um ok se ficou bom. Aí a gente estava escutando várias pessoas. Isso eu estava assim, gente, super novinha na defensoria. Eu tinha 3 anos de defensoria, ia fazer 4 ainda. E a gente estava naquela função, né? Eu tinha sido uma das defensoras que estava lá para montar esse novo órgão, não sei o quê. E aí a gente estava escutando os jovens falando. Os jovens estavam falando, os jovens que eram de comunidades carentes, que tinham sido selecionados, né, para fazer cursos de formação, ter aula de inglês, formação de liderança comunitária e tal, não sei o quê, papapá. Aí todo mundo falou, né, aquela coisa meio padrão que se esperava, que minha vida tá melhorando e tal. Aí teve um jovem que virou e falou assim: olha, eu não sei o que vocês estão falando que é inclusão e exclusão social. Porque eu nasci no lixão de Gramacho, eu sou filho de catadora, eu sou catadora, eu tenho 18 anos, acabei de fazer 18 anos. E tipo assim, não sei de que inclusão e exclusão vocês estão falando, não. Porque eu fui fazer curso de inglês, agora eu falo inglês, mas ninguém que joga bola comigo no lixão fala. Porque agora eu consigo ler livro tal, mas assim, não consigo mais assunto com as pessoas que moram onde eu moro. Então eu quero saber de que inclusão e exclusão vocês estão falando, meio. Porque assim, veja bem, eu ainda sou o outro que estou aqui no palco para ficar dando exemplo para vocês. E vocês estão aí no mundo de vocês. Então eu não estou nem no de vocês, já não estou mais no meu. Tipo, cara, eu fiquei assim, sem voz, sem fala, eu não sabia o que fazer e eu com vontade de chorar, porque, meu Deus, tudo aquilo que eu acreditava que era para pessoas, né? Tipo, essa ideia que a gente tem, muito capitalista, de superar os obstáculos, de vencer na vida. Aí a vida passou, mudou e tal. E aí eu fiquei um tempo fora, que aí eu fui parir meu filho mais velho e não sei o quê, licença, tarará. E quando eu volto para o núcleo, em 2007, a gente começa a ter demanda para trabalhar, então, com os catadores de materiais recicláveis e tal. Começou com uma discussão que estava sendo feita via Assembleia Legislativa e tal, da questão do saco, do não sei o quê, e vamos trabalhar com reciclável, vamos falar com o movimento, não. E aí eu começo a chegar no movimento e eu encontrei uma liderança e eu falei assim, puxa, eu conheci um rapaz que morava no lixão, um jovem liderança, não sei onde que ele está agora e tal, Parará Pão Duro. Mas eu tenho muita curiosidade de saber dele, porque ele me deu umas maiores lições que eu recebi enquanto defensora. Me deu um sacolejão, porque eu não sabia nada de inclusão social, ele me ensinou. Não sei se você sabe quem é e tal, o rapaz é assim, mas eu não lembro o nome dele. O pessoal, eu sei quem é o Tião Santos, eu sei quem é, eu vou trazer ele aqui, doutora. Aí o cara tinha virado presidente da Associação dos Catadores, fazia um monte de luta para os catadores de materiais recicláveis lá. Olha isso. E ele tinha pegou toda aquela formação dele e direcionou para empoderar a galera dos catadores de materiais recicláveis no chão de grama. E foi uma das grandes lideranças para poder ter essa performance, né, que rolou. E acabou que veio um cineasta para fazer um documentário, que era um artista. Então eu super recomendo um filme que foi indicado ao Oscar, um documentário, se eu não me engano, em 2010, chamado Lixo Extraordinário, que ele é a estrela do filme. E eu acho assim que é uma história muito maravilhosa, porque foi daquele homem que eu recebi uma das maiores lições sobre a inclusão e exclusão social. Então, quando a gente fala em educação e direitos, a gente tem sempre que, como vocês já colocaram, mas eu só vou reforçar, perguntar o que as pessoas querem. E não vir com aquele formatinho padrão de eu ensino, você aprende, porque tem que ser uma troca para ver exatamente de que forma aquelas pessoas que são as destinatárias do diálogo pretendem, o que elas precisam, que tipo de gestão elas estão interessadas. Isso é uma coisa bem sob encomenda, entre aspas, para que a gente possa provocar esse movimento de empoderar para a pessoa ser dona da sua história e seguir. E não uma coisa mesmo, eu tô te educando para você vir para cá, que não é isso, né? Então eu acho que isso é muito importante. É isso, Amanda, megafone. E eu quero saudar aqui que nós estamos sendo ouvidas por Elisleide Bonfim, que está passando aqui dando um abraço a todo mundo. Fernando conhece, é uma puta Elisleide é liderança. fenomenal, botou todos os defensores chorando lá no evento que né? participou na escola. Todo É mundo. isso.
É uma louca que ocupa espaços, é fruto da reforma psiquiátrica, é uma mulher maravilhosa que está nesse lugar. Fernando, eu quero que você diga o nome do seu cupom que eu vou anotar aqui para a galera poder Coloquei ter. fissurando, que tal? Eu achei que era pertinente. E aí a pessoa consegue acessar, é com tudo com letra maiúscula? Eu coloquei aqui, válido a partir das 20h30, achei que era mais ou menos o horário que a gente ia acabar aqui, de hoje até amanhã às 23h55. E o fissurando dá 30% de 30%. desconto. E aí a pessoa entra na sua... O na link para o curso tá lá no Instagram, lá na minha bio. Eu coloco no... Amanhã eu jogo lá no... Como é que chama? Nos stories também, com o link. E quem quiser procurar direto no Hotmart, tá lá. Curso de Criminologia para a Defensoria. Mas acho que pelo Instagram é o caminho mais fácil de achar. Show. E o meu, eu vou botar aqui embaixo também, do Fernando. Vou publicar o do Fernando e vou publicar o meu, que é, Rômulo me anotou, gente, a pessoa. E também tem a mesma ideia do cupom relâmpago, de também até amanhã, à meia-noite de amanhã, quer dizer, meia-noite não, às 23h59. DH completo, 30 também. DH completo. Mas eu vou fazer o cupomzito também, Acho que eu vou gente. comprar, hein? Eu tô me devendo esse curso seu faz tempo. E esse curso da Patrícia é fenomenal, gente. Vale demais. Obrigada. Eita, Quando é que você vai trazer Patrícia aqui na SDEP do Mato Grosso, Fernando? Já tá trazida. a gente está aqui, né? Vamos laçar essa mulher. Estão articulando dados. Ó, vamos fazer assim, uma coisa muito maneira aí pra gente. Nós te queremos aqui do Mato Grosso. Já tá no forno, né, Fernando? Todo voltado para Se tudo der certo, dezembrinho ela tá aí. A gente só precisa bater o martelo na data. Top. Minha gente, eu tô assim com aquela sensação de que nós precisamos encerrar, mas sabe, aquela coisa assim de que eu não queria me despedir deles, queria dizer até logo, que o próximo abraço seja físico. Eu não sei se eu vou encontrar com vocês três lá no Conadep, em Goiás. Vocês vão para Goiás em novembro? Eu tô lá. Fernando, eu vou encontrar. Não, Carol? Ah, então vai ter que ficar para depois. Mas assim, eu tenho uma aposta de que esse concurso para a Defensoria de Mato Grosso vai ter muitos colegas e colegas sangue verde. Tem muita gente muito assim, aguerrido, que está fazendo prova, que está interessado. A Leide mandou aqui, ó, uma mensagem. Patrícia vive lado a lado com a loucura, nos tornando sujeitos de direito, não objeto de estudo. Amo minha super amiga. Ô, Leide. Mas é isso. Ninguém é objeto de estudo, nem a Pop Rua. Isso é uma coisa que Renan bota lá na dissertação dele, né, Rosana? Nem os catadores e as catadoras. A gente está aí nesse movimento mesmo de sermos megafones. Por isso que eu adorei aqui, ó, o Fissurando, que é o cupom que Fernando criou para o curso de criminologia. O meu é DH completo 30%. E, gente, nos perturbem, somos figurinhas fáceis, nós respondemos mensagens de direct, e-mail, entendeu? Só sinal de fumaça quando eu tô aprendendo a decodificar, mas assim, figurinha fácil, perguntem, nos busquem, né? Carol, meus parabéns pelo trabalho fenomenal que você está fazendo aí, catadores claros, produzindo uma inclusão que não exclui, né, que produz consciência, né, de classe e poder. Rosana, assim, você é essa pessoa que é ícone, né, inspiradora, fazendo milhões de trabalhos incríveis, que colocam aí a população em situação de rua no mapa, né, das preocupações defensoriais. Meus parabéns. Fernando fica aí dizendo que não faz nada, mas está aprontando, movimentando várias estruturas em nível nacional, mobilizando muita energia. Então, assim, admiro demais vocês três. E estou muito agradecida por essa 1h30 de live, que a gente já está aqui há 1h30. Nossa, a gente não sei. Tempo num grau, que depois que eu olhei a hora, eu já estou meio preocupada do Instagram derrubar a gente, eu não consegui salvar essa quantidade absurda de informações.
Então eu super agradeço. Saúdo de novo, Leide. Leide, tá na hora da gente fazer outra live juntos, hein? Você é realmente muito poderosa, uma pessoa que eu admiro demais da conta. E aí, minha gente, se vocês quiserem falar um tchauzinho, umas palavras finais, Aurélia. Eu quero agradecer, Patrícia, sou sua fã. Agradecer aos meus colegas queridos, amados. Agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Dizer, venham para o Mato Grosso. Venham, Sangue Verde. A gente precisa de vocês aqui. Somar com a gente. Tem muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer, muito espaço. Beijo. Uma boa noite para todos. Olha, eu vou reforçar aqui o convite que a Rosana fez. Agradeço, Patrícia, essa oportunidade que a gente teve de falar um pouquinho da Defensoria Pública do Mato Grosso, do nosso concurso que está aberto, porque os últimos concursos realmente foram muito bons. O quarto concurso foi o meu, tem muita gente boa. O quinto concurso, que foi o da Carol, tem gente excepcional. Carol aqui, um exemplo. Temos outros colegas que apareceram aqui, não sei se ainda estão. O Vinícius Fusaro apareceu aqui online, Guilherme Rigon apareceu online. São candidatos hoje ao Conselho Superior que, se forem eleitos, tenho certeza que farão um trabalho excepcional, porque são pessoas realmente, esse pessoal do quinto concurso, eu tenho um carinho muito grande por essa turma, porque são pessoas especiais. E eu acredito que o pessoal do sexto vai ser igualmente especial, porque os critérios de seleção têm melhorado, o pessoal, com o crescimento da defensoria, cada vez mais a gente tem atraído pessoas com vocação. Não é mais aquele concurseiro básico de todo dia, que passa no que quiser passar e pronto. Não, agora a gente tem atraído mais gente com vocação, porque as pessoas conhecem melhor a defensoria pública. E, no mais, quem precisar de mim é aquilo que a Patrícia falou. Eu estou no Instagram, respondo direct, respondo se quiser deixar comentário na postagem, eu respondo também. Se quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail. Estou disponível da forma que precisar aí. Um abraço. Obrigada, Fernanda. Carol. Eu tô, assim, como eu disse no início, né, tietando, é realmente para mim um privilégio estar aqui, né, entrando ontem na defensoria e tendo vocês como ícones e como inspirações, é realmente muito bom hoje estar aqui, né, ainda engatinhando nesse defensorar, mas sempre tentando ir além, né. E um dia me falaram uma frase que é bem verdade, né? Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que conquistamos. Então, quando a defensoria sai do seu gabinete, desses muros, e assume o seu real gabinete, como o Fernando falou no post dele que eu amei, vai para os presídios, vai para o lixão, vai para a rua, vai para as tribos indígenas, a gente se torna cada vez mais responsáveis quando a gente mostra realmente para a população o porquê nós existimos e porquê, e que na verdade que a nossa válvula propulsora são elas, a gente se torna cada vez mais responsáveis. E eu acho que essa questão de sangue verde, né, é algo muito intrínseco da defensoria, né? Porque assim, não existe o profissional distante, né? Tipo assim, Patrícia, Fernando, Rosana, as pessoas, o que nós somos em casa, o que nós somos enquanto família, enquanto amigo, é o que nós somos enquanto profissionais, né? Porque é um objetivo de vida, é muito mais do que um objetivo profissional, né? E eu acho que é isso que a gente precisa ter na defensoria, pessoas que queiram a defensoria por um sonho existencial e não só por um sonho profissional. Então eu tenho certeza que vamos ter aí muitos colegas para nos abrilhantar, nos orgulhar e para nos ensinar muito. Então, e muito, muito obrigada por esse espaço, estou super feliz de ter participado e me sinto muito honrada. Ai, gente, estou aqui chorando. Muito obrigada. Foi maravilhoso mesmo, uma noite muito especial, muito... Eu não sei se eu estou mais sensível do que o normal, mas foi incrível. Muito obrigada. Essa aposta na formação dos novos guerreiros e das novas guerreiras, ela não é uma aposta em vão. É uma aposta de colheita futura por um mundo mais justo, um mundo menos desigual, né? A Juliana falou aqui, Juliana, nossa colega lá da Defensoria do Rio Grande do Sul, Juliana Lavigne, adorei o sonho existencial, é isso. É a gente colocar no nosso dia a dia mesmo muito dessa força, dessa potência que não vem só da gente, vem das lutas que a gente vocaliza, né? Reproduzindo essas rachaduras no sistema de justiça e um fazer subversivo, contra-hegemônico, para concretizar essa democracia direta contra-hegemônica que está lá
no texto constitucional, para que deixe de ser uma promessa posta na arquitetura constitucional e possa se tornar um dever, né? Um dever defensorial, um sonho existencial, como disse Carol. Gente, é incrível. Muito obrigada mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Beijo, até a próxima. Até o abraço real. Até mais. Até a próxima. Grande beijo. Tchau. Tchau, tchau.